A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Queridos e amados irmãos, agradeço a você que está unindo forças nessa missão maravilhosa e honrosa de divulgar a palavra de Deus. Você que se inscreveu, muito obrigado, porque dessa forma você nos ajuda a divulgar a palavra. Pois você sabe que o que fazemos aqui é ler a palavra de Deus com você. E você, amado e querido que nos acompanha, peço-vos que se inscrevam, amados, nesse canal. Se inscrevam, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Queridos, o que nós fazemos aqui neste canal é simples, mas num Deus grande. Porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar vidas. E é exatamente isso que nós fazemos aqui, lermos a palavra de Deus com você. Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que no canal também você vai encontrar os cultos que nós estamos ali participando, as pregações, e você pode estar aí assistindo, você pode estar, né, dando a sua opinião. Amém? Nos ajuda, amado. Nos ajuda a divulgar a palavra. Você é um missionário de Deus, talvez você não tenha se dado conta disso, mas você já é um missionário ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Queridos, lembrando que no final da leitura vamos estar fazendo a oração da fé. Faça seus pedidos. Se não quiser colocar nome, não precisa, mas faça seus pedidos que vão estar orando por você. Amém? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, que vai falar da justificação pela fé e a paz com Deus. Amém? Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem viera o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo,
mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Cristo, abundou sobre muitos, Jesus. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Amém, queridos. Eu gostaria agora de fazer um pequeno comentário sobre o texto de Romanos 5, onde fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uma confusão muito grande a respeito da graça divina e sobre a questão de todos pecamos. O fato de sermos pecadores não significa que devemos viver em pecado. O fato de Jesus ter morrido por todos, a Bíblia não exclui que nós devemos nos voltar para Deus, nos arrepender e buscarmos a salvação, buscarmos a santificação. Pela mal interpretação de textos sobre a graça, muitos acabam achando que deve viver de qualquer maneira, porque eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. Nada vai impedir a minha salvação, porque Jesus morreu por mim. E se vocês seguirem adiante, ao mesmo tempo que a Bíblia ela vai falar que a salvação não é pelas obras, ela também vai nos dizer que um coração convertido, ela vai nos ensinar que aquele que se achega a Deus, ele está disposto a obedecer os seus mandamentos, ele está disposto a fazer a sua vontade, ele está disposto a se deixar ser moldado por Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos que precisamos mudar, mais precisamos melhorar. Vivemos em uma época de muita agitação, onde pessoas andam tensas, pessoas andam nervosas, pessoas andam por um fio para se estressar, para brigar, para cometer um ato que talvez nem ela gostaria de cometer. E é necessário nos aproximarmos cada vez mais de Deus para nos afastarmos cada vez mais da ira que habita dentro de nós e do pecado
que tão de perto nos rodeia, como diz o texto. Há coisas, meu irmão, que devemos receber de Jesus, respeitar esse evangelho que pregamos, respeitar a palavra, não vivermos dissolutamente de qualquer maneira. Vamos falhar? Vamos tropeçar? Vamos. Mas não é por isso que vamos deixar viver de qualquer maneira, como se nada nos fosse acontecer. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Você vai encontrar em Apocalipse que devemos ser fiel até a morte para recebermos a coroa da vida. E quando a palavra vai falar de fidelidade, meu amado, ela vai falar de obediência. Porque aquele que é fiel, ele é obediente ao Senhor. A graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos o sacrifício de Cristo, mas ele nos amou e se entregou por nós. E quando achamos e quando entendemos que podemos viver de qualquer maneira, desrespeitamos, desonramos a Deus, falhamos ao entender a Sagrada Escritura, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele busque o arrependimento, ele busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E isso, meu irmão, é uma batalha de todos os dias. Todos os dias temos que matar uma fera que há dentro de nós. Todos os dias temos que enfrentar o pecado que tão de perto nos rodeia. Todos os dias temos que lutar, pedir misericórdia, buscar força no Senhor, nos alimentar da Sagrada Escritura, orarmos, buscarmos a presença, ou seja, nos revestirmos da armadura de Deus, para que não venhamos cair em tentação. Que é muito fácil, meu irmão. É difícil a gente ter uma vida reta, alcançar essa santificação, mas é muito fácil cair. A própria Bíblia vai nos falar e vai nos ensinar. Você que está de pé, cuide, não caia. Porque quando a gente cai, irmãos, muitas vezes é difícil se levantar porque vem a vergonha, vem, acha que Deus não vai perdoar, acha que Deus não quer mais saber, que não há mais perdão, que não há mais jeito. Eu conheço pessoas assim, bem próximas de mim. Pessoas que chegaram a me dizer: eu não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim. E eu digo: não, Deus, ele perdoa. Basta você se arrepender e se voltar para Deus. Essa é a graça. É nós entendermos que somos pecadores, somos falhos e necessitamos da misericórdia de Deus. Vamos cair, vamos tropeçar? Vamos. Por isso a gente tem, Jesus se entregou por nós, para que por intermédio do seu nome sejamos perdoados dos nossos pecados. Todos os dias, amados. Porque pecamos em pensamentos, em intenções, em palavras, em atitudes e falhamos. Mas que devemos entender bem claro, não devemos acariciar pecados.
coisas que viemos dia após dia, aquele pecado que a gente comete, aquele pecado, aquela falha, e temos que buscar força no Senhor para nos livrar dele. Porque aquele que está preso a um pecado específico, ele não está liberto, ele precisa da libertação, ele precisa de livramento, ele precisa que Deus liberte a sua vida desse pecado. A graça não é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. A gente teria muito mais para comentar, mas deixe que o Espírito Santo fale com você. Leia o texto, leia, se alimente, deguste a palavra e deixe o Espírito Santo falar com você. Amém, meu amado? Deus vos abençoe. Agora nós vamos fazer a oração da fé. Amém, meus amados. Nós agora vamos fazer a oração da fé. Mas antes de orarmos, quero lembrar você. Faça seus pedidos, querido. Estaremos aqui unindo forças. Você que está sofrendo, você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, que isso é bem comum nos dias atuais. Faça seus pedidos, vamos orar juntos, amado, para encontrarmos a misericórdia de Deus, para sermos alcançados e Deus venha nos abençoar. Estamos aqui orando junto com você. Vamos então, querido, à oração da fé. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos prostramos na tua presença, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor, porque tu és nosso Pai, nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, como filhos, diante da tua presença, com o coração grato, Senhor. Grato porque tu estás conosco. Grato, Senhor, porque nos fazes ouvir a tua voz. Grato, Senhor, porque temos a tua palavra. Grato, Senhor, porque não nos desse, Senhor, um coração de pedra, mas um coração de carne, Senhor, o qual, Deus, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, porque tu nos deste esse coração, Senhor. Somos gratos, meu Deus, pelas nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges. Somos gratos, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Senhor. Ah, Deus amado, muito obrigado por tudo, Senhor. Pelo pão de cada dia, por todas as bênçãos, pelas vezes, Senhor, que tu nos corrige, nos repreende, para que venhamos sair de caminhos que estão nos conduzindo à perdição. Muito obrigado, meu Deus, por não desistir de nós, Senhor, por esse amor que é derramado sobre as nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigada, Deus. Quero, meu Pai, te agradecer pelos irmãos, Senhor, que tu coloca em nossas vidas, pelas pessoas que cruzam os nossos caminhos dia a dia, Senhor. Agradeço pelos irmãos da igreja, só o Senhor é Deus universal. Agradeço pelos irmãos do MIRV, do Ministério Reviva, aqueles que foram colocados na frente da tua obra. Eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Aquele Senhor que unem forças, formam um elo, formam uma corrente, Senhor, em uma só fé, em um só clamor. Te agradeço pela vida das famílias do pastor Neuci. Te agradeço pela família, Senhor, do pastor Adriano, da sua esposa. Te agradeço, meu Deus, pela minha família, pela família
da irmã Ladir, Senhor, do seu João. Te agradeço por cada família, Senhor. Se eu fosse dizer, Senhor, quão grato eu sou, Senhor, a cada irmão, a cada irmã aqui, Senhor, eu teria muito a te agradecer. Então, te agradeço por cada um deles, meu Pai. E venho te pedir, Senhor, que tu estendas a tua mão, abençoe neste dia a cada um, Senhor. Abençoe, Senhor, de tamanha forma, meu Pai, que eles venham sentir a tua santa presença, que eles venham sentir, Senhor, que são guardados e protegidos por ti, meu Pai. Cada irmão deste canal, cada ouvinte, Senhor, essa pessoa que nos ouve, essa pessoa que ora conosco, que ela venha sem ter a bênção, Senhor, de sentir a tua presença, Senhor. Porque quando a tua presença chega, meu Pai, toda angústia vai embora, toda tristeza vai embora, Senhor. A alegria entra em nosso ser, Pai. Somos sarados espiritualmente, Senhor, porque o Senhor nos lava, o Senhor nos cura interiormente, Pai. Deus amado, a bênção que eu peço neste dia, Senhor, é a tua presença sobre cada vida, sobre cada pessoa, Senhor. Pessoas que vivem confusas, que recebendo a tua presença serão esclarecidas, meu Deus. Pessoas que se sentem angustiadas, tristes, cansadas, serão renovadas pela tua presença, Senhor. Essa pessoa que está desanimada por causa desta enfermidade, o Senhor vai lhe dar ânimo, o Senhor vai lhe dar força para prosseguir. Porque seria insuportável, Senhor, viver sem a tua presença, pois é ela que nos fortalece, é ela, Senhor, que nos dá força para prosseguir. É ela que faz, Senhor, e a pessoa que está enferma neste momento, Senhor, tenha fé, tenha esperança. É a tua presença, Senhor. E não podemos viver sem ela, não conseguimos viver sem ela, Senhor. Então, meu Pai, se há algo além do nosso coração, do nosso agradecimento, Senhor, que entregamos a Ti neste dia, meu Pai, é esse pedido, Senhor, derrama do Teu Espírito, Pai, derrama da Tua presença, a ponto, Senhor, deste irmão, Pai, que vem pedindo cura, seja curado, a ponto, Senhor, da Tua presença trazer cura física, cura espiritual, libertação dessa vida que vive presa, cativa, Senhor, pelos vícios. Ah, Deus maravilhoso, a tua presença nos fortalece, a tua presença nos dá fé, a tua presença nos faz prosseguir, Senhor. Por isso, meu Deus, derrama do teu Espírito sobre nós. Tira toda a confusão, todo pensamento contrário à tua vontade, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, de sentimentos contrários à tua vontade. Limpa a nossa mente da perversidade, limpa a nossa mente das confusões mentais, limpa nossas mentes, Senhor, de tudo que não pertence a ti, meu Pai. Nos purifica, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Crendo, Senhor, na tua palavra, pela autoridade do nome de Jesus.
Repreendemos toda inveja, todo olho grande, todo trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, palavra de maldição que foi lançada no passado ou no presente, todo mal, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Só a presença de Deus é o que nós precisamos. O derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas é que nos fortalece, é que nos dá fé, é que nos dá esperança, é que nos dá força. De toda a solução para a sua vida que você tem buscado. Talvez você tenha batido em várias portas. Talvez você tenha pedido para pessoas. Talvez um problema financeiro, talvez um problema jurídico, e você tem pedido para um, você tem pedido para outro, você tem procurado aqui, você tem procurado ali, e não está encontrando. Talvez você tenha buscado com mais força a ajuda das pessoas. E o conselho que eu vou dar para você, meu amado, que o Espírito Santo nos conduz a entregar a você neste dia, é que essa força que você tem colocado para buscar a ajuda de outras pessoas, você deve triplicar, quadriplicar ela em buscar a Deus. Busque a Deus com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ele, meus amados, além de ser um Pai maravilhoso, amoroso, de nos derramar a sua misericórdia, a sua graça, ele cuida de nós em todos os sentidos da nossa vida, seja financeiro, saúde, espiritual, familiar. Ele é o primeiro que deve ser buscado para nos ajudar em nossos problemas e para nós termos comunhão com Ele. Amém? Tenho que parar por aqui. Que Deus vos abençoe. Lembrando, meu amado e querido irmão, que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.